paz, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais este culto neste momento, embora cada um esteja na sua casa. Eu gostaria que você ficasse de pé, convidasse a sua família para estar participando deste culto junto com você, amém? Vamos ficar de pé neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos aonde você estivesse agora, se concentrasse no Senhor, tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, para o seu coração, e dar o seu melhor para Ele, amém? Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós te convidamos. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo, um Pai bom. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso coração. Nós te agradecemos por mais este domingo, Senhor, por mais este culto de ceia que se inicia. Pai, nós te desejamos, nós temos fome e sede de Ti. Nós ansiamos por mais de Ti, por mais a Sua palavra, por mais o Teu amor, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso e nós temos prazer de estar aqui, Senhor. Nós temos prazer de estar aqui te adorando e exaltando o Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Em comunhão, eu quero viver com meus irmãos e assim crescer de mais uma sempre uns aos outros em comunhão. Aleluia, Senhor. Que sempre possamos ter comunhão contigo, Senhor. Comunhão com os outros, Pai. Que nós sempre possamos lembrar do seu imenso amor por nós. Que sempre possamos lembrar, Senhor, do teu imenso amor naquela cruz, pago por nós. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia.
adoramos, Pai. A Ti seja a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és um Deus digno de toda adoração, Senhor. Que sejas exaltado, que sejas engrandecido, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te exaltamos, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Tu és o centro, Senhor, de tudo que há. Tu és o centro, Jesus.
nosso viver, Jesus. Tudo aponta para Ti, tudo é para o Senhor. E nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos mais uma vez, né, para passarmos esse tempo aí compartilhando das boas novas do Senhor para a nossa vida, o Senhor que tem nos abençoado cada dia mais com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, na verdade. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. É uma alegria saber que você está aí, né, reunido com a sua família, ou até mesmo aparentemente, fisicamente sozinho, né, mas a graça do Senhor está com você, a presença do Espírito Santo, né, está abençoando a sua vida e te provendo cada vez mais, né, do conforto que só a presença do Espírito Santo pode trazer às nossas vidas, né? É uma alegria muito grande poder estar com você nesses minutos que o Senhor assim vai estar nos concedendo. Hoje você já viu, né, um tempo especial. Hoje nós vamos também estar celebrando a ceia do Senhor. Nós vamos estar aí relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor, né? E eu gostaria de deixar um recadinho para você, né? Até falei sobre isso ontem também no nosso culto aqui em família, né? Um papo de família, né? E eu fiquei feliz da vida porque muitos participaram, né? Muitos elogiaram que foi um tempo de bênção, né? Está gravado aí também, tá? Você pode depois enviar o link para outras pessoas também, né? Foi um tempo precioso que eu passei com a minha família, né? E com vocês também que estiveram aí, né? Ligados aqui. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Eu gostaria de lembrar vocês que nós estaremos rifando, né, uma moto cinquentinha, tá? Coloquei até a foto dela aqui no carnezinho, é uma foto real dessa moto, tá? Dentro de alguns dias você vai até poder estar vendo ela lá na loja, né? Essa é uma moto que nem foi emplacada, ela tem apenas 300 e poucos quilômetros rodado, né? A Neia comprou para que ela pudesse estar trabalhando, mas depois ela não estava mais usando e Deus tocou no coração dela de estar doando essa moto para que a gente pudesse estar rifando em prol do nosso projeto Vale da Graça, tá? Você, principalmente você, irmão, né, da comunidade da Graça, é o seu dever também estar abraçando essa causa conosco, tá? Foi feito vários carnezinhos com 10 números de rifa, viu? Você pode estar pegando a partir de amanhã na loja, tá? O sorteio vai ser no dia 31 de janeiro, mas não deixa para em cima do dia você estar pegando, não. Pega agora, já de uma vez. O valor do número é apenas de R$10, tá? Se você puder, né, comprar para você e também puder pegar para estar abençoando outros, vai ser uma bênção, né? Nosso Vale da Graça está lá sendo já construído a todo vapor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você passar lá perto, você já vai ver que já tem, né? Está avançando. O Senhor tem dado graça, tem dado provisão. Eu louvo ao Pai por isso, por tudo que o Pai assim tem nos concedido. Ele vai ser um lugar, já é um lugar abençoado, não é verdade? Mas depois vai ser muito útil para nós, para servirmos as nossas crianças, servir os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos casais, né? Toda a liderança vai ser bênção. Vai ser bênção para nós, bênção para a nossa cidade, né? Bênção para o reino de Deus, tá certo? Então, participe, viu?
né, se envolva nesse projeto, com certeza, né, você vai abençoar e vai também estar sendo abençoado pelo Senhor, juntamente com toda a sua casa e toda a sua família. Amém, queridos? Amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nesta noite sobre o que realmente vale a pena. Nós temos vivido tempos desafiadores para nós, não é verdade? Né? Tempos em que nós somos levados a pensar como vai ser o amanhã? Como vai ser se essa pandemia ainda se estender por muito mais tempo? Né? E eu vejo que tudo isso tem trago muita ansiedade no nosso coração. Há muitos que perderam seus empregos, seus trabalhos, não é assim? Há muitos que perderam seus investimentos, não sabem como vai ser daqui para frente, o que vai estar acontecendo. Então nós vivemos tempos de muitas incertezas, né? Porque nós fomos de uma certa forma, não sei se é essa a sensação que você tem, mas parece que a vida parou. Ou pelo menos está andando em marcha lenta, né? Quantos projetos frustrados, quantos? Nós, pelo menos, né, nós tínhamos feito a agenda desse ano sobre tudo aquilo que nós estaríamos fazendo, estaríamos realizando com as crianças, com os jovens, né? E veio a pandemia e parou tudo. E parou tudo, né? Nós tivemos que cancelar tudo, né? Mas amém por isso. Amém por isso, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Mas eu tenho pensado muito nesses dias a respeito desse tema que eu quero compartilhar com você. Porque nós, como cristãos, nós somos desafiados a olhar além do momento, além da circunstância. E, amados, eu vejo que a nossa oração, ela deve ser ao Espírito Santo, pedindo para que Ele possa nos levar a olhar além desse período, além desse momento. E eu queria hoje pensar com você a respeito disso. Será que nós temos lutando pelas coisas certas? Nós temos lutado por isso? Nós temos valorizado aquilo que precisa ser valorizado? Nós temos aproveitado todo esse tempo para investir numa intimidade maior com o Senhor, numa profundidade maior com o Senhor? E é por isso que eu quero levar você a pensar sobre a vida de um homem que teve muitas experiências com Deus. Um homem que, apesar, né, de toda a bênção que Deus trouxe sobre a vida dele, ele fez algumas prioridades erradas. Ele tomou algumas decisões erradas. E tudo isso levou a ele a chegar no final da sua vida e fazer uma avaliação da sua própria vida. E ele vai dizer isso de uma forma que eu tenho para mim muito deprimente, muito triste até. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo, lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 4. Eclesiastes está lá depois de Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 4. Preste atenção na avaliação que esse homem faz a respeito da sua vida e o que ele diz. A partir do versículo 4 diz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas
e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de água, para regar com eles os bosques que pertenciam às árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grande processão de vacas, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras, das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de todas as sortes. Engrandeci-me o nome, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, amados, ele segue dizendo assim no versículo 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Amados, este homem foi Salomão, um dos reis mais prósperos e abençoados no sentido físico, terreno deste mundo. Um homem que não se privou de coisa alguma. Um homem que teve tudo isso. Quando a gente olha para a vida dele, né, se a gente parasse aqui, né, no versículo 10, a gente poderia dizer assim, nossa, isso é tudo que eu sonhei. Eu queria uma vida dessa para mim. Olha que homem abençoado, um conquistador, alguém que construiu tantas coisas, alguém que desfrutou do bom e do melhor. Alguém poderia dizer assim, é essa vida que eu quero para mim. É assim que eu quero, é isso que eu sonho, é isso que eu tenho buscado. Por isso que eu tenho empenhado a minha vida, toda a minha força, todo o meu suor, todo o meu empenho em prol de ter uma vida como essa, de uma vida como essa. Mas quando chega no versículo 11, ele faz uma declaração porque ele vai chegar numa conclusão que nós podemos dizer muito frustrante, muito triste, muito triste. Ele diz assim, versículo 11, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, eu tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que de proveito algum havia debaixo do céu. Olha, amados, que coisa triste, né? Que coisa triste. Depois, no final da sua vida, ele chega a essa conclusão de que não valeu a pena. Não valeu a pena. De que, apesar de ter uma vida tão intensa, ele pagou um alto preço por isso. E agora, quando ele chega no final, ele olha para trás, ele percebe que tudo isso foi vaidade, que tudo isso foi passageiro, né? Então, ele está dizendo que tudo que ele conquistou, nada disso vai permanecer com ele. E tudo que ele ajuntou, nada disso ele estaria levando para a eternidade, né? Para a eternidade. Então, de certa forma, nós podemos olhar para ele e ver que ele está terminando a sua vida de uma maneira muito triste, muito triste. No versículo 22 e 23 agora, ele diz assim, porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração?
em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são de dores, e a sua ocupação é de desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também tudo isso é vaidade. Mais uma vez ele reforçando isso. Que ele se esgotou, que ele cansou, que até a noite na sua cama a sua mente não desligava, porque ele viveu tudo isso em prol de conquistas terrenas. E amados, eu trago essa palavra para você nessa noite, para que nós não venhamos a cair nesse erro, para que nós não venhamos a chegar no final dos nossos dias também com esse mesmo sentimento. Não estou dizendo que essas coisas são ilícitas, são erradas, né? Não, são coisas importantes sim, tudo tem o seu valor sim, mas isso tudo tem o seu valor neste mundo. Precisamos de tudo isso, mas é para este mundo, apenas para essa vida. E eu queria agora contrastar a vida deste homem, de Salomão, com a vida de um outro homem, que também foi um homem que teve muita intimidade com Deus, que a sua vida terrena não foi assim tão boa quanto a vida de Salomão. Não foi tão fácil para ele. Ele sofreu muitas privações. Ele sofreu muito nessa vida. Mas, independente disso, ele vai ter uma outra conclusão no final de sua vida. Eu gostaria que você fosse comigo agora, lá na carta do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 a 8, nós vamos ver a declaração do apóstolo Paulo. E ele, agora que em momentos finais de sua vida, ele também vai refletir sobre o seu fim. Mas ele tem uma outra visão da vida, uma outra experiência. Diz assim, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amados, nós estamos agora diante de um outro homem. No final da sua vida, ele vai olhar para trás e ele vai dizer, eu estou pronto. Eu estou pronto para partir. Isso que ele fala, a minha partida é chegada. Ele não fala que vai morrer, mas ele fala que vai partir. Ele fala que vai fazer uma viagem. Ele fala que ele está indo para um outro lugar. Para um outro lugar, né? E aí ele diz, a minha vida não vai acabar aqui, né? Ou seja, todas as coisas que eu construí ao longo de minha vida, eu vou levar para a eternidade. Por isso que ele diz, no versículo 8, ele fala assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele está dizendo, eu tenho uma coroa a receber.
Eu tenho uma coroa a receber. Eu tenho um prêmio a receber. Toda a minha vida foi vivida em prol da eternidade. Os meus olhos não estavam neste mundo, mas os meus olhos estavam na vida futura. Futura. Amados, essa palavra é uma palavra muito oportuna para nós hoje. Para nós hoje. Por quê? Porque nós hoje podemos olhar a vida desses dois homens e poder olhar para a nossa vida e ver que nós ainda temos tempo, né? Que nós ainda, aparentemente, né? Nós, embora não saibamos quando nós vamos partir dessa vida, mas que nós temos o hoje e que nós podemos mudar as prioridades em nossa vida, embora elas estejam fora de alinhamento com a vontade do Senhor. Nós podemos parar e ver que um dia nós vamos também refletir sobre isso, sobre a nossa vida. E eu gostaria muito que você pudesse ter a mesma experiência do apóstolo Paulo, de você chegar no final e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena abrir mão de muitas coisas deste mundo para ganhar a Cristo. Valeu a pena ter que renunciar muitas coisas que aparentemente, né, era tão importante, mas que para a eternidade não tinha valor algum. Valor algum. Então, amado, nós precisamos olhar. E eu gostaria de deixar com você uma observação importante a respeito da vida do apóstolo Paulo, porque a maneira como ele se via e como ele se comportava mediante as escolhas que ele fazia, que ele estava fazendo, né? E eu quero pensar com você em algumas decisões que ele tomou na sua vida, que nós também precisamos tomar, para que nós venhamos a colher os mesmos frutos que ele. E a primeira delas é que ele tinha uma vida de consagração. Ele diz assim: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, né? O tempo da minha partida está próximo. Então ele tinha uma vida de consagração, ele tinha uma vida de entrega diante do Senhor. Quando fala, a minha vida já está sendo oferecida em sacrifício no altar. Ele sabia que desde o dia que ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida, naquele dia lá na estrada de Damasco, a partir daí ele sabia que a vida dele era uma vida de entrega ao Senhor, de uma vida de entrega, de submissão ao Senhor. Então, ele tinha essa visão de si mesmo. A minha vida é para glorificar o Senhor. E todas as coisas, todas as decisões que ele ia fazer, ele sempre trazia para o altar do Senhor. Porque ele sempre tinha uma perspectiva superior da sua vida, de tudo aquilo que se dizia a respeito ao Senhor na sua vida, né? E ele tinha essa visão da vida. Ele sabia que tudo era passageiro. E em 1 Coríntios, eu gostaria que você fosse lá comigo, 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Ainda, né, o próprio apóstolo Paulo agora escrevendo a outra igreja, a igreja de Coríntios. E ele vai fazer uma declaração aqui que nós precisamos compreender melhor. Como esse homem olhava para a vida.
E diz assim no versículo 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Cristo. Como também eu tenho em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio aproveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ele está dizendo: eu não vivo a minha vida em prol de mim mesmo. Eu não busco os meus próprios interesses. Há um propósito maior sobre a minha vida do que este mundo. E quando agora a gente olha para a vida de Salomão, eu li o texto com você, lá diz que eu criei isso, eu construí jardins, eu engrandeci o nome, e ele sempre vai usar o mim, eu fiz para mim, eu fiz para mim. Paulo está dizendo diferente. Eu coloco a minha vida para servir a Cristo. Eu coloco a minha vida para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu estou nesse mundo de passagem. Os meus olhos estão na eternidade. Então, primeira coisa, esse homem tinha uma vida de consagração ao Senhor. Segunda coisa, quando nós olhamos lá para o texto, lá de 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate. Então a vida dele não foi só uma vida de consagração, foi uma vida de luta. Porque combate fala de luta. E aqui nós estamos vendo que ele assume a posição de um guerreiro, de um soldado, de alguém que luta, de um homem valente, de uma vida, de um homem valente. A minha vida cristã foi uma vida de confronto. Uma vida de confronto, não uma vida de conforto. Foi uma vida de confronto. Foi uma vida de luta. Foi uma vida de batalhas. E, amados, quando nós olhamos para a vida deste homem, nós vemos, amado, que realmente foi uma vida de batalha. Uma vida de batalha. Amados, o nosso Deus é um Deus de conforto, sim. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos confortar, para nos abençoar. Deus tem, sim, promessas para nós, de estar conosco em todo tempo, em todo momento. Ele tem, sim, mas nós precisamos compreender que essa vida, nós vamos passar por muitos momentos difíceis, sim. Por isso que eu abri essa palavra falando da pandemia, sobre esse tempo difícil que nós estamos enfrentando, sobre as incertezas que têm rondado a nossa vida com respeito ao amanhã. Não dá mais para fazer planos, não dá mais para dizer: nós vamos fazer assim, nós vamos reunir nesse Natal, nós vamos comemorar assim. Não dá, não sabemos o que vai ser daqui a uma semana. Nós não sabemos, mas eu vejo que tudo isso nós temos que olhar para uma outra perspectiva, a perspectiva dos olhos de Deus, Então, amados, a nossa vida cristã é uma vida de confronto, porque nós temos muitas lutas, nós temos que lutar contra muitas coisas, muitos conflitos. E eu vejo que aqui está a resposta, porque muitos cristãos não conseguem ser vitoriosos na vida cristã. Muitos cristãos desanimam, Desanimam, porque eles desconhecem essa realidade de que a vida cristã é uma vida abençoada, sim. Vida cristã é uma vida de conquista, sim. Mas muitas vezes a conquista não vai ser terrena, mas a conquista vai ser eterna, vai ser para a eternidade. Se colocarmos a vida de Salomão
com a vida do apóstolo Paulo, poderíamos dizer assim, mas que coisa tão diferente a vida deles, porque Deus foi tão generoso com um e o outro viveu de uma forma tão privada, né? Mas Paulo não olhava assim, mas ele olhava para a eternidade. E olhando agora para a eternidade, nós vamos ver que um acumulou muitos tesouros, vão ficar aqui, mas o outro acumulou para a eternidade, para a eternidade. E eu gostaria que você fosse comigo agora no livro de Atos, no capítulo 2. Livro de Atos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu quis pegar esse texto para deixar com você, para nós vermos um pouquinho do que esse homem passou. Atos capítulo 2. A partir do versículo 17. Atos 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos vós, sobre vossos filhos e vossas filhas terão visões, vossos velhos sonharão e terão sonhos. Amados, eu marquei errado. No livro de Atos, eu li agora à tarde, e anotei. Deixa eu ver se é Atos 20. Deixa eu ver se foi Atos 20 que eu estava lendo. Isso, é Atos 20, viu, amados? Atos capítulo 20, versículo 17 em diante. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que se chegaram junto dele, disseram: aqui o apóstolo Paulo, tá? Saindo em sua defesa quando estava em julgamento. Ele diz assim, 18. E logo que chegaram junto dele, disseram: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei diante de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Testifico também aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, preso eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá hei de encontrar, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha o 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E da graça de Deus. Um homem que foi privado de muitas coisas, ao contrário de Salomão, que ajuntou tesouros na terra, né? Mas que acumulou, que foi rico, mas espiritualmente pobre, né? Ele não pautou a sua vida pela busca do conforto pessoal, mas ele se doou sem reservas para que o evangelho chegasse a todos os gentios. E mesmo suportando solidão, abandono,
traição, privações e ingratidão no final da sua vida. Ele não fechou as cortinas de sua história com amarguras na alma, mas com um cântico de exaltação a Cristo em seus lábios. Por isso que no final ele diz: combati o bom combate. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não deixei me intimidar. Eu não me acovardei. Eu fui até o fim. Eu cumpri o ministério do Senhor sobre a minha vida. Eu combati. Amados, como é grande a nossa luta. Nós temos que combater muitas vezes contra nós mesmos, contra a nossa carne. E sempre vai se levantando, e sempre se levanta contra a vontade de Deus em nossa vida, né? Salomão caiu nessa sedução de viver pela carne. Um homem que teve 700 princesas, 400 mulheres, fora as concubinas. Um homem que teve os seus olhos, embora recebeu a sabedoria de Deus, mas aquilo que eu disse no início, tomou decisões erradas, deixou que tudo isso enchesse o seu coração e afastasse ele do Senhor. E a razão por que eu trago essa palavra hoje para o seu coração, porque a minha preocupação é que muitos estão perdendo o sentido da vida. Muitos estão perdendo a sua visão de eternidade. Muitos estão com seus olhos presos apenas do que é terreno. Muitos que caem na sedução da sua própria carne. E não buscam a intimidade nem a eternidade com o Senhor. Vivem como se fosse viver nesse mundo de forma eterna. Não se preparam para a eternidade. Não se prepare para uma vida futura. São pessoas que estão perdendo a batalha para os seus próprios desejos. São pessoas que estão se entregando à sedução do pecado. Pessoas que estão sendo vencidas pela tentação, pela mágoa e por tantas outras coisas que têm afligido a sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos combater. Você não pode se entregar a tudo isso, porque tudo isso está te roubando da eternidade, está te privando de desfrutar da graça do Senhor sobre a sua vida. Por isso que no livro de Romanos, no capítulo 12, vai lá comigo, Romanos capítulo 12, Romanos está logo à frente aí, você que está no livro de Atos, você andar aí algumas páginas aí, Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, o autor dessa declaração, ele vai fazer agora uma afirmação a nós, ele está rogando para nós, ele está suplicando para nós. É como se ele estivesse dizendo, né? Às vezes muitas pessoas usam essa afirmação, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a Deus, né? O amor que você tem a algo tão importante na sua vida. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim no versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não apresenteis o vosso corpo, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olhem para mim, presta atenção aqui no que ele está dizendo. Ele está nos chamando a atenção, que nós devemos apresentar a nossa vida, o nosso corpo como sacrifício vivo. Por isso que ele diz lá no finalzinho, minha vida já está sendo oferecida como sacrifício, pagando um preço. E ele diz, um sacrifício não é morto, não. É um sacrifício vivo, porque você está vivo. Você está vivo. Você está tendo a expressão de vida ainda hoje. E é nesse tempo que você precisa refletir sobre isso. Então, isso é o culto racional. O que é culto racional? É o culto com raciocínio, o culto com entendimento.
Porque a todo tempo da sua vida você está cultuando ao Senhor. Não é só os domingos de 7 horas até 8, 8 e meia. Não! É um culto contínuo. É um culto que continua quando você vai para casa, quando você vai trabalhar amanhã. É um culto contínuo. É uma vida de contínua entrega e consideração ao Senhor. E no versículo 2 ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está fazendo um pedido para nós: não se conforme com este mundo que Salomão caiu nessa sedução, mas que eu tinha outros olhos. Eu olhava para a vida com outros olhos. Com outros olhos. E é dessa forma que nós precisamos olhar para a vida. Com outros olhos. Com outra visão. Com outro entendimento. Com outra forma de viver. Com outra forma de viver. Ele diz: para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Ela é perfeita para você. Ela é perfeita para você. Por isso que ele dizia: eu vou partir. Está chegando a hora de partir. Eu não vou morrer, não. Eu vou partir desse mundo para a eternidade. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho temor da morte. Porque para mim, ele diz isso: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso eu vivi em conflito. Eu não sei se eu quero ir, se eu quero ficar, mas de ambas as formas, para mim é bom. Para mim é bom. Então, amado, este homem é o homem que nós devemos nos espelhar sobre a vida dele. Porque a vida cristã, amados, é uma vida contra a correnteza. E nós vemos que ele, estava não em busca de coisas agradáveis, de coisas realizadoras, porém passageiras. Mas ele estava buscando aquilo que iria perdurar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, amados, como cristão, nós estamos nadando contra a correnteza. E nós precisamos olhar para a palavra, não como um livro, mas como uma fonte de revelação, que vai moldar o nosso pensamento, as nossas atitudes. Vai moldar a nossa maneira de viver e de pensar com os valores celestiais, com os valores eternos. Desfrute sim da vida deste mundo. Nós somos chamados a desfrutar, mas sempre sabendo que num abrir e fechar de olhos, isso tudo aqui vai passar. Isso tudo aqui vai passar. E nós precisamos olhar para a eternidade. Hoje é culto de ceia. Nós estamos aqui com a mesa preparada para isso. O pão simbolizando o corpo de Cristo, o suco de uva simbolizando o sangue dele, o sangue da redenção, pelo qual ele nos comprou, ele nos redimiu. Ele, através do seu corpo e do seu sangue, ele nos redime. A redenção para a nossa vida, para a nossa alma, para que, na eternidade, na vida futura, ao fechar os nossos olhos para este mundo, nós possamos ter a certeza da salvação eterna. E nós podemos desfrutar da vida de Cristo em nós, mediante esta aliança, porque é uma aliança, viu? Esses elementos, eles fazem parte da aliança que Deus fez conosco através do seu Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, o Imaculado, o Perfeito, aquele
que seria entregue, o justo pelos injustos, o santo pelos imundos, pelos profanos, pelos pecadores, como eu e você. Então, diante de tudo isso, nós precisamos parar para pensar como temos vivido a nossa vida. Como você tem vivido a sua vida. Como tem sido a sua forma de ver, de enxergar a eternidade. De enxergar a vida de comunhão com o Senhor. Esse é o culto que agrada a Deus. Culto racional. O culto com entendimento. Porque quando você vai comer do pão e tomar do cálice, você vai estar se comprometendo com o Senhor, trazendo na sua memória, na sua mente, aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Porque Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: olha, isto é o meu corpo que será partido, será entregue por vós, porque foi no corpo de Jesus que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Ele é um modelo de entrega, de renúncia, de uma vida comprometida com o Senhor. Por que Jesus fez isso? Para mostrar para mim e para você que esse é o caminho da redenção. Hoje, ele é Senhor e Rei. Mas antes de passar pela cruz, ele era servo. Por isso que ele sempre estava dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então ele se apresentava como um servo. Hoje ele é Senhor. Hoje ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Um nome que até o inferno estremece ao ouvir a afirmação do nome dele. Jesus. Por isso que ele diz: no meu nome vocês vão expulsar demônios, no meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, no meu nome. Mas depois que ele passou pela cruz, ele cumpriu o propósito de Deus com a vida. Isso mostra que nós também, há um propósito em nossa vida, precisa ser cumprido. Deus tem um propósito com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Tudo que você tem, Deus quer usar para cumprimento de um propósito dele, para que o nome dele seja louvado e glorificado. Então, amados, nós vamos agora tomar da ceia do Senhor. E eu gostaria que você pudesse agora ficar de pé aí na sua casa, você que vai estar ceando conosco. Nós vamos estar agora louvando ao Senhor. Nós vamos estar agora orando. Mas eu queria dar um tempinho a você. Eu gostaria de confrontar a sua vida da seguinte maneira, com a seguinte pergunta. Se você partisse hoje, e você agora está no momento final da sua vida, de refletir, agora você não tem mais tempo, você tem 5 minutinhos de vida. Qual é o sentimento que viria no seu coração e na sua mente? Você viveu uma vida intensa na presença? Ou você está com aquele sentimento assim: eu poderia ter feito mais, orado mais, buscado mais ao Senhor. Eu poderia ter priorizado mais a eternidade. Eu deveria ter feito. Ou você vai poder dizer como apóstolo: estou feliz e satisfeito. Eu cumpri o meu chamado. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Aquilo que eu conquistei, eu vou levar para ele. Esse homem passou a maior parte da sua vida na prisão, servindo aos irmãos, servindo ao... Mas há um senso de gratidão no seu, de
compromisso feito. Há um senso de gratidão de completar a carta. Há um senso de dever cumprido. Há isso também no seu coração? Não, não há. Então hoje é tempo de você mudar, de você fazer as prioridades certas na sua vida. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos nos preparar para a ceia. Se você quer uma mudança de vida, então participe da ceia. Agora, se você não quer um compromisso com Deus, se você quer continuar, tá bom do jeito que tá, eu quero assim, quero curtir a vida, deixa a vida me levar, a vida, leva eu. Mas se você entendeu que Deus trouxe para o seu coração, que essa palavra é para você, eu convido você a orar agora. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos nos preparar para reafirmarmos a nossa aliança com o Senhor. Pai querido, estamos, Pai, felizes e alegres, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és Deus, porque tu és Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a provisão do Senhor em nossa vida nessa noite. Sabemos, Pai, que a nossa vida é tão pequena, é tão passageira, mas que, Pai, nós precisamos ter isso em nossa mente. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para essa compreensão de que, Senhor amado, qualquer momento nós estaremos partindo dessa vida. E nós precisamos valorizar o que precisa ser valorizado, que é a vida que o Senhor tem para nós, que é a sua presença, que é a eternidade. Assim, oro pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, que agora também estejam em seus lares e que oram juntamente comigo e que também, Senhor, se comprometem com o Senhor. Pai, nós te louvamos. Que haja agora das tuas virtudes sobre esses elementos da ceia agora, Senhor. E que o Senhor assim possa estar abençoando, Pai. Nós consagramos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Você que está com o pão nas suas mãos, deixa eu servir aqui as minhas flores. Senhor Jesus, naquela mesma noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória ao Senhor. Em memorial quer dizer algo para que você não se esqueça. Algo que você precisa estar continuamente trazendo diante dos seus olhos e diante da sua vida. Relembrando, porque nós esquecemos. Nós esquecemos com muita facilidade, mas ele está dizendo, não se esqueça, isso é um memorial. Façam isso. Em memorial eterno. Eterno. Ele viveu uma vida de renúncia. Ele viveu uma vida de entrega, uma vida de consagração, uma vida de submissão. Para mostrar para nós que essa é a vida que nós devemos viver. Que muitas vezes nós vamos ser privados de muitas coisas. Por amar a Deus, por servir a Ele. Mas que vale a pena viver assim. Então toma o pão, em nome do Senhor Jesus, com esse sentimento. A Bíblia diz que depois de cear também do pão, ele toma o vinho nas suas mãos, ele dá graças e diz, isto é o meu corpo, que é derramado
Isso é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso, novamente ele diz, em memória de mim. Quando nós tomamos do sangue, do cálice, nós estamos dizendo para o Senhor que assim como ele se comprometeu conosco, nós também nos comprometemos com ele. Então tome do cálice também com esse sentimento. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos agora, levantasse suas mãos aos céus, em gratidão ao Senhor. Hoje você pode, pela graça, tomar posse da vida de Cristo em você, da vida eterna, que para você não custa nada, mas que para Ele custou tanto, custou tanto. Por isso a nossa oração agora é de gratidão ao Senhor. Faça a sua oração de gratidão a Ele nesta hora. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, pelo preço que o Senhor pagou pela nossa redenção. Obrigado por o Senhor não ter desistido, mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante dos açoites, da zombaria, do escárnio, da vergonha que o Senhor foi submetido, da dor tão terrível daquela cruz. O Senhor não desistiu. O Senhor foi até o fim, no cumprimento da nossa redenção, para que depois o Senhor pudesse dizer: está consumado. Está consumada a salvação para o homem. Está consumado o plano de salvação. Está consumado o caminho que leva ao Pai. Está consumado. Está consumado. Obrigado, Senhor. Por isso, o Senhor é sempre digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor assim tem feito e nos abençoado. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, vamos oferecer ao Senhor esse cântico. Vamos fazer desse cântico a nossa oração, a nossa declaração de gratidão a Ele, por tudo que Ele é. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. De tudo que há, Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Você pode declarar isso? Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro disso, a igreja. Jesus é o centro disso, a igreja.
declare isso com alegria. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Nada mais importa. Declare isso. Nada se compara. Nada se compara a ti. Nada, Senhor. Que possamos ter esse reconhecimento que o Senhor é incomparável. Jesus, tu és o centro. Ah, tu és o Senhor. Tudo. Tudo aponta para ti. Jesus, Mais uma vez, nada mais importa. É assim que o apóstolo Paulo vivia. Nada se compara. Contudo, que o seu nome seja louvado, glorificado, exaltado. Jesus, tu és o centro. Oh, Jesus precioso e digno. Tudo aponta para ti. Que em meu coração, você pode declarar isso? Que em meu coração Cristo seja o centro de todo meu Mostre ser. quem tu és. Mostre quem tu Mais uma vez. que em meu coração Cristo seja o centro de todo meu ser. Mostre quem tu Oh, aleluia. Que esse seja, Senhor, a expressão da nossa vida e do nosso coração a Ti. Ah, Senhor, que cada momento, cada dia da nossa vida, Senhor, nós possamos viver com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor amado. Ah, Senhor, que a eternidade, Senhor, possa ser, ó Pai, nosso alvo principal. Que a nossa alegria seja fazer a Tua vontade. Que o nosso prazer seja viver em Tua presença. Para que assim, ó Pai, nós possamos dizer, ó Pai, como diz a Tua palavra, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Tua palavra diz que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água e tudo quanto fizer prosperará. Que seja assim, Senhor. Que a Tua prosperidade, não só financeira, mas em todas as áreas da nossa vida seja abundante. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. E por falar em agradecer, que bom saber que você está aí, né? Participando conosco desse momento tão rico, tão sublime, que faz toda a diferença em nossa vida. Eu sei que muitos estão aí participando, né? Como a célula da Nilda, lá na Roça, né? Está lá reunida lá com os irmãos. Que alegria, viu? Meu grande abraço a vocês, tá? Viu, Dona Isabel, ao seu Zé Bento, né? Ao Mateus, o netinho da Dona Isabel, a todos os irmãos aí, você que está na sua casa. Oh, que alegria, que Deus abençoe a sua vida também. Meus familiares, minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Todos os irmãos da Comunidade da Graça e outras denominações, né? Onde quer que você esteja agora, né? Como a vida da Dona Emília, né? Que mandou recado ontem para mim, que esteve ouvindo a palavra, ela estava com a sua mãe lá no hospital, internada, em momentos tão difíceis, né? E o nome da mãe dela, achei lindo o nome, viu, irmã? Lindo! A mãe dela se chama Felicidade, uma senhora de 84 anos, olha que coisa maravilhosa.
Deus abençoe, viu? Sua casa, sua família, né? Não sei se a irmã ainda está no hospital, mas ontem ela estava no hospital e eu orando pelos enfermos do hospital, falou, pastor, eu estava aqui. Eu achei tão maravilhoso, Deus falou tanto comigo, me abençoou tanto. A você, né? Deus abençoe a cada dia mais e mais, tá? Que o Senhor possa, de uma maneira cada vez mais preciosa e poderosa, abençoando a sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, a cada dia mais. No nome precioso do Senhor Jesus, que a sua semana seja abençoada pelo Senhor, né? Que seu trabalho seja abençoado. Guarde o que Deus trouxe para o seu coração nessa noite. Guarde. Isso faz toda a diferença. Porque para que o nosso amanhã seja diferente de tudo que nós temos experimentado, tá? Viva com sabedoria, com sabedoria. Tudo passa neste mundo, passa muito rápido. Por isso nós precisamos valorizar e priorizar as coisas certas na nossa vida. Que Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém.